Olá, querida e querida cliente, esse é o Ativo Macro Review, nosso encontro mensal para avaliarmos os principais indicadores macroeconômicos, globais e locais, e seus impactos em nossos portfólios. Estamos no momento ali de mudança de ciclo macroeconômico, saindo ali de um ambiente mais austero, de juros elevados, para uma flexibilização monetária, tanto na economia americana, quanto, consequentemente, na economia local brasileira. Então, agora em setembro, as chances da economia americana reduzir os juros em 0,25 já estão mais encaminhadas ali para muito próximo de 100%, e o cálculo é para quanto que o juro terminará na economia americana no final de 2025. A gente acredita ali que fique muito próximo de 4% ou, quem sabe, até 3,75%. Então é um momento de flexibilização monetária na economia americana e, consequentemente, no Brasil, dá espaço ali, para a gente pensar ali em cortes de juros no primeiro semestre de 2026. Existe já um impacto, um reflexo de mudança da realocação do capital global. Então você vê ali um dinheiro saindo das economias desenvolvidas para economias emergentes, Então isso já gera um impacto bem interessante no dólar aqui no Brasil, uma entrada de fluxo de dólares já vindo para economias emergentes, procurando ali mais retorno vis-a-vis ao risco que o investidor começa a correr. Então, olhando aqui na minha tela, a gente enxerga na economia americana a taxa de inflação dos Estados Unidos, estava ali numa estável de acumulado de 12 meses de 2,7, foi para 2,9, então a inflação ainda não tem entrado nessa trajetória de queda de forma confortável para essa redução dos juros, mas o núcleo da inflação, os dados internos da inflação sujeitam ali que exista essa possibilidade de no ano que vem a gente ter um número mais comportado. A taxa de desemprego tem aumentado e por esse motivo que a gente identifica que a economia americana começa, de certa forma, a desaquecer e dar essa possibilidade, um cenário futuro de redução dessa taxa de inflação. E o crescimento aqui, o primeiro trimestre a gente teve um crescimento negativo de 0,5% e o crescimento do segundo trimestre, revisado aqui, estava em 3%, agora 3,3% na economia americana. Quando a gente fala de curva de juros futuro, e essa aqui é a curva de juros americana, quando a gente falava um mês atrás, o juro americano de 30 anos de longo prazo era 4,82%, quase 4,83%, baixou aqui para 4,69%. Isso significa não só que o mercado tem precificado a queda de juros aqui no curto prazo, quando a gente olha aqui o juro de 6 meses, ele cai da linha vermelha para a linha azul marinho, então não só o curto prazo tem caído, como o longo prazo também. Quando o curto prazo e o longo prazo caem no efeito paralelo, significa que o mercado tem, de certa forma, acreditado de que essa queda de juros, nesse momento que o Banco Central americano o faz, é feito de forma responsável. Se a gente tivesse visto ali um efeito de queda no curto prazo e aumento no longo prazo, haveria ali uma preocupação do mercado quanto se era o momento mesmo dessa queda de juros e se essa queda de juros atual seria ali uma contratação de inflação futura ou alguma outra questão. Aqui nós temos o monitor de taxa de juros americano, então a gente vê aqui claramente, que no dia 17/9 a gente vai ter com grandes chances aqui, 92% de chance de que o juro caia de 4,5 para 4,25. Em outubro, na próxima reunião, a gente vê ali já chances aumentando do juro cair para 4%, e em dezembro o mercado começa já, de certa forma, a precificar um pouco, não com uma unanimidade como o faz agora em setembro, mas começa ali a botar um peso de redução de juros para 3,75. Na economia americana a gente enxerga esse reflexo, essa flexibilização monetária que vai fazer com que aí a gente tenha o lado real da economia performando de forma mais folgada e, de certa forma, dando possibilidade para um crescimento de médio e longo prazo. Na economia brasileira, a gente tem tido dados bons de inflação, dados não que corrijam para a gente finalizar o ano de 2025 dentro da meta, mas ali começando a criar uma trajetória de declínio dessa inflação local. Isso fruto do preço do barril do petróleo mais comportado, fruto também desse fluxo de dólares que vem para a economia local e faz com que o nosso câmbio fique ali comportado abaixo de 5,40, A gente começa a falar ali já de um câmbio se movimentando perto de 5,30. Isso ajuda bastante uma série de outros componentes da nossa cesta de produtos da inflação no nosso IPCA. Então, inflação acumulada aqui de agosto de 5,13%, acumulada em 12 meses. A taxa de desemprego local 5,8%, então mesmo ali com a taxa de desemprego reduzindo na economia local, a gente tem conseguido uma trajetória positiva para a inflação. E aqui nós olhamos
basicamente a nossa curva de juros brasileira, né? Então, nesse gráfico, a linha azul marinho é a curva de juros atual. Todas as últimas os últimos três dados, a gente sai de 14,90, que é o CDI atual. Começa-se a ter ali 270 dias corridos, a gente começa a ter ali uma precificação de redução desses juros de 14,90 para um juro menor. Muito provavelmente ali o mercado começa a precificar para 6 meses essa queda de juro local, que vai até abaixo ali de 13,25, 13,10, 13,15 esse juro. E o que a gente enxerga aqui em relação aos meses passados, né, um movimento muito semelhante ao que a gente vê na curva de juro americana, de que o Brasil, né, a nossa taxa de juro de longo prazo também está decrescendo, ou seja, também vê-se ali um movimento, uma trajetória de juro no momento certo, com as outras condições macroeconômicas indicando ali de que é o momento exato para fazer essa redução. E falando um pouquinho de posições, né, a gente mantém ainda apostas no Tesouro IPCA longo, o Tesouro IPCA 2040 é um pouco mais conservador, o Tesouro IPCA 2050 uma aposta com um pouquinho mais de volatilidade, né, apenas fazendo uma conta para você ter uma ideia, cada 1% que a gente tem de redução, né, de efeito nos juros do título, para o Tesouro IPCA 2040 a gente fala de uma marcação a mercado de 13% e para o IPCA 2050 a marcação a mercado de 26%, 27%. E com mais apetite ao risco, né, o investidor tem, mais ele coloca o recurso um pouco mais longo ou um pouco mais curto. Posições pré-fixadas a gente está, né, ainda coloca posições pré-fixadas no portfólio, principalmente de emissões bancárias. A gente tem colocado para um horizonte de 2, 3 anos, posições ali, tem sido ali mais próximo de 14,30, ou seja, abaixo do CDI local, que é 14,90. Então, para investir, pensando em estratégia, em travar um pouco o portfólio, a gente tem acessado ali um juro um pouquinho menor do que a gente tem no CDI local, mas já é uma posição estratégica, pensando ali que o ano que vem o nosso juro esteja próximo de 12,5%, 13%. No cenário de bolsa local, né, o Brasil recebeu um fluxo muito grande de dólares, isso tem feito bastante precificação aqui na nossa Bolsa de Valores. Então a gente passou aí dos 140 mil pontos e tem estabelecido esse ponto, né? Tá virando ali possivelmente alguma troca de polaridade, no qual a gente olha ali os 140 mil pontos, não sendo mais uma resistência, mas sendo ali um suporte. A gente acredita que esse rally local da Bolsa, ele vai acontecer e tem um momento correto para a gente fazer ali realizações de posições que surfaram bem esse último ano, né, ou esses últimos meses. Dado que no ano que vem teremos eleição, e a gente sabe que eleição é um momento de muita volatilidade e, consequentemente, oportunidades. Então a gente tem olhado posições de forma a realizar lucros que tivemos recentemente para que o ano que vem tenhamos ali oportunamente um caixa, uma reserva de oportunidade para comprar opções, assim como vemos agora em VEG, assim como vemos Banco do Brasil agora. Então, será ali para o ano que vem, ter caixa será muito importante. Então eu fico à disposição para marcarmos nossas reuniões, falarmos um pouco de mercado, falarmos da carteira, para que tomemos ali melhores decisões nesse próximo mês. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.